Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas. Acompanhamos hoje o final da aula 3 e a segunda parte da aula 4 do material disponibilizado. Vamos iniciar a nossa aula com o texto de São Paulo aos Hebreus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1, 1 a 4. Ao longo do tempo, para a compreensão da revelação divina, os estudos da palavra de Deus avançam pela história, caminhando na interpretação da revelação divina, passando pela patrística, pelos teólogos da Idade Média, moderna e contemporânea. Façamos esta esplendorosa viagem ao tempo da teologia, retomando os ensinamentos da santa tradição. O texto de Hebreus nos leva a refletir sobre a revelação divina, que ocorre pela palavra de Deus, dirigida pelo próprio Deus ao povo que o escuta. Porém, como Deus fala ao homem? No Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, Deus fala por meio dos profetas. Deus dirige a sua palavra ao povo eleito. Shema Israel, ouve Israel, teu Deus é o único Deus. Deus fala em Êxodo, em 1 Samuel e em Isaías. No Novo Testamento, Deus fala pela palavra de Jesus de Nazaré, revelando-se plenamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A dimensão trinitária plena da revelação ocorre na revelação de Jesus, na ressurreição de Jesus, que nos mostra a sua união com o Pai e o Paráclito. Jesus vem para fazer a vontade do Pai, mas não nos deixa só, nos envia o Espírito Santo, o outro Paráclito. São Jerônimo nos diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. Daí decorre uma questão: como interpretar a palavra de Deus escrita na Bíblia? Podemos interpretar a revelação divina conforme a moldura que nela colocamos. As molduras para se ler a revelação podem ser do tipo palavrista ou personalista. Pela moldura palavrista, considera que Deus transmite sua palavra a alguém. Esta palavra é inicialmente passada oralmente às gerações e em determinado momento da história do povo de Deus, a palavra é colocada por escrito. Dessa visão, decorre que tudo o que está escrito na Bíblia é verdade e que tudo que nela está escrito deve ser acreditado ao pé da letra. Sob tal aspecto, corre-se o risco de se cair no fundamentalismo da interpretação da palavra de Deus ao pé da letra.
Temos um outro tipo de moldura que colocamos na leitura da Bíblia para interpretá-la, ou seja, a moldura personalista. Se lermos a Bíblia com a moldura personalista, veremos que a revelação de Deus é uma pessoa, o próprio Jesus Cristo, que perpassa toda a Escritura, desde o Antigo ao Novo Testamento. Do ponto de vista dessa moldura personalista, decorre que a verdade contida na Bíblia é a verdade religiosa. E o que interessa na Sagrada Escritura é a que diz respeito aos planos divinos de salvação da humanidade. Portanto, nesta mensagem de salvação, vista do ponto de vista da moldura personalista, não pode haver erro, pois Deus está comprometido com ela e Deus não pode errar. O Antigo Testamento prepara a vinda plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que ocorre no Novo Testamento. Daí decorre, então, a questão da inspiração bíblica. Esta dupla visão da revelação sob as molduras palavrista ou personalista decorrem de indagações quanto à inspiração bíblica. Será a Bíblia totalmente inspirada pelo Espírito Santo? Ou ela é inspirada somente em parte? Tal questionamento caminhou com os padres durante o Concílio Vaticano II, e a solução veio no documento Dei Verbum 11. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidade, para que, agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou agiógrafos, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Por isso, toda Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as boas obras. A Sagrada Escritura é, pois, integralmente inspirada por Deus, sendo sua mensagem a verdade religiosa que Deus quis trazer por seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos. Deus consegue seu intento de comunicar uma mensagem divina
mas o homem não deixa de marcar, com suas limitações, o que escreve, condicionado que é por sua cultura e por sua capacidade literária. Na Bíblia, fonte da teologia, Deus se revela por sua palavra e plenamente em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne, conforme João 1,14. A palavra escrita deriva da tradição oral e dá também subsídios ao magistério da Igreja para interpretá-la e ensiná-la ao longo dos tempos. Assim, a revelação vai sendo esclarecida e compreendida por todos sempre. E é assim que, após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos saem a pregar a boa nova a partir do evento da ressurreição, divulgando a palavra de Deus, e o cristianismo passa a se expandir. Para compreender a vida e a organização das comunidades cristãs de hoje, é necessário conhecer este desenvolvimento histórico pelo qual passou o cristianismo, que resultou no panorama atual. E hoje nós também estamos fazendo a história do cristianismo. Com Paulo em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vemos isso em Atos 11, 26. Assim, o cristianismo teve o seu início no seio do judaísmo e, a partir de São Paulo apóstolo, expande-se para o mundo romano. Frutuosa para a teologia foi a época dos padres que seguiram os apóstolos, chamados de padres apostólicos, que durante a perseguição aos cristãos entregaram sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho, divulgando a sua mensagem. Tertuliano diz: o sangue dos mártires foi semente de novos cristãos. Quanto mais eram martirizados esses seguidores de Cristo, mais eles convertiam as multidões para o cristianismo. E assim a Igreja continua seu caminho missionário, chegando à Idade Média, quando, em meio à evangelização, ocorre o cisma, a separação entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, ocorrido em 1054. Na continuidade da história, o cristianismo moderno, a partir dos descobrimentos, expande-se com a evangelização das culturas indígenas e nativas. Em paralelo, com a Reforma Protestante, o Concílio de Trento chama a Igreja Católica à defesa da fé na Europa, ou seja, a apologética. Por sua vez, na época contemporânea, a Igreja do Papa Francisco chama os fiéis a saírem em missão, com um cristianismo novo que, após o Vaticano II, enfoca mais a ação pastoral. Novo na ação, porque Jesus é sempre o mesmo e este é que é pregado. A situação atual da Igreja deve à patrística, que significa o conjunto dos escritos dos pais da doutrina católica, a sua inspiração, com os primeiros pensadores cristãos agindo no contexto de suas igrejas, registrando suas reflexões e, assim,
progride com frutos de união. Neste caminhar, a história da teologia e do cristianismo é também marcada pelas grandes definições doutrinárias dos concílios ecumênicos que iam se reunindo para resolver as questões quanto à doutrina da fé. E, particularmente para os povos da América Latina, é importante conhecer a ação da Igreja desde a época dos descobrimentos até hoje e para sempre, para identificar a teologia latino-americana em suas realidades particulares. Vamos ver, então, como ocorre a época da patrística. Escrita em horizonte predominantemente judaico, a Bíblia, como já falamos, apresenta vários estilos literários, como, por exemplo, as narrações, as cartas, o Apocalipse, as poesias, as epopeias, e toda ela é centrada em Jesus Cristo e dirigida às comunidades da época, de hoje e de sempre. A patrística tanto deriva da Bíblia, pois são os escritos dos primeiros padres, seguidores dos apóstolos, como dela também é origem. A história patrística vai do século II ao VII, com o cristianismo saindo do âmbito judaico e se espalhando em diferentes culturas do Império Romano. Abrange a época da expansão do Império Romano até a sua decadência, com o centro do poder passando de Roma a Constantinopla. O nome patrística deriva de pais ou padres da Igreja. Eles foram escritores da doutrina cristã que firmaram os conceitos da nossa fé, enfrentando muitas heresias. Da patrística fazem parte as gerações que sucederam as comunidades primitivas, englobando duas correntes, a ocidental e a oriental. Vejamos quem são os padres da Igreja que apresentam a teologia em muitas linguagens, conforme seus contextos, suas homilias, seus textos litúrgicos, comentários da Bíblia, textos de catequese que faziam para conversar com vários interlocutores, tais como os seus catequizandos, os pensadores da época, a comunidade em geral, e até mesmo com os inimigos da Santa Igreja. Eles interpretam a Bíblia utilizando-se de imagens e alegorias que extrapolam o seu sentido original. Então, a alegoria passa a ser o estilo de escrita dos padres da Igreja. A teologia dos padres da Igreja era contextualizada e enculturada, respondendo às questões da época, refletindo então sobre a palavra de Deus com sabedoria e espiritualidade. Porém, com o decorrer dos tempos, a partir da Idade Média, a teologia, aos poucos, foi se distanciando da sociedade. E a teologia se identifica, então, mais com a ordem do império e aí passa também a se distanciar da pessoa de Jesus de Nazaré. Entre os padres da Igreja, citamos alguns como
principais ou mais conhecidos. Os escritos de São Clemente de Roma, que foi Papa de Roma de 88 a 97. Os escritos de Santo Inácio de Antioquia, de São Justino, de Santo Irineu, todos esses do primeiro e segundo séculos depois de Jesus. Santo Ambrósio, já no século IV, São Jerônimo, São Crisóstomo, Santo Agostinho e Santo Efrem, terminando então até a época de São João Damasceno, bispo de Damasco, no século VII. Ao lado dos padres apostólicos, assim chamados por terem santidade de vida, doutrina reta, viverem até o século VII, serem os escritores dos primórdios da Igreja, não significam que fossem homens ordenados, como hoje nós conhecemos padres como sacerdotes. Não, eram escritores sobre a doutrina da fé e que mantinham santidade de vida, doutrina reta, comunhão com a Igreja e antiguidade. Temos também estes escritores apostólicos da época patrística. Então, a primeira geração da patrística é chamada, portanto, de padres apostólicos, porque ou conheceram, viveram com os apóstolos, ou foram seguidores logo em decorrer dos apóstolos. Com a expressão padres apostólicos, entende-se um corpus ou um conjunto de escritos dos séculos I e II, de autores que teriam conhecido diretamente os apóstolos ou que teriam tido contato com testemunhas diretas do seu ensinamento. Como temos também o cânon de Muratori ou o Código Sinaítico do século IV, para citar alguns dos escritos. Estes escritos eram derivados dos padres apostólicos, dos escritores desta época. Hoje é considerado como tradição da Igreja parte desse corpus, como a Carta aos Coríntios de Clemente de Roma, as 7 cartas de Inácio de Antioquia, a Carta aos Filipenses de Policarpo de Esmirna, o Martírio de Policarpo, os fragmentos de Papias de Herápolis, a carta do Pseudo Barnabé, o Pastor de Hermas e a de Daquê. Dentre estes documentos todos estes padres, nós vamos interpretar para vocês ou apresentar um resumo de alguns deles. Podemos citar, por exemplo, Santo Agostinho. O que dizia Santo Agostinho, tirando um trecho de seus escritos? Ele dizia o seguinte no comentário à carta de São João III, capítulo 1. Ele diz o seguinte, que como um bebê coloca avidamente a boca no seio de tua mãe, se quiseres crescer rapidamente. Então, como dissemos, a linguagem dos padres da Igreja é sempre alegórica, então faz uma comparação com uma figura humana. Ele diz, Santo Agostinho, então, nos compara a um bebê. Se nós quisermos, nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, quisermos crescer em sabedoria das coisas de Deus,
Sejamos como bebês. E olha que imagem bonita que ele coloca. Como um bebê, coloca avidamente a boca no seio de tua mãe, se quiseres crescer rapidamente. A igreja é a mãe, cujo seio são os 2 testamentos das Sagradas Escrituras. É aí que deve sugar o leite de todos os mistérios realizados no tempo para a nossa salvação. Encontrarás aí o alimento e a força necessários até chegar ao alimento sólido. Nosso leite é o Cristo humilde, nosso alimento sólido é o mesmo Cristo igual ao Pai ressuscitado. Ele te alimenta com o leite para te saciar depois com o pão. Este é um comentário à carta de São João que Santo Agostinho nos traz. Vejamos também uma interpretação simbólica da Escritura com o comentário à primeira epístola de São João, segunda carta de João, capítulo 10. O rio das coisas temporais arrasta. Olha só a alegoria agora, comparação com um rio. O rio das coisas temporais arrasta, mas junto ao rio ergueu-se uma árvore, Jesus Cristo. Ele tomou nossa carne, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quis, de certo modo, ser plantado ao lado do rio das coisas temporais. Está sendo arrastado? Segura-te em Cristo. Por causa de ti, ele fez-se temporal, para que te tornasse eterno. Sentimos-nos ainda sacudidos pelo mar, mas já jogamos na terra a âncora da esperança. Que maravilha as palavras dos padres da igreja a nos ensinar. Temos também vamos conhecer um documento muito importante para nós, que é a Didaquê. Dentre os vários documentos da época patrística, vamos destacar este documento chamado Didaquê. Didaquê, no mesmo sentido, instrução ou doutrina. Este é um dos textos mais antigos e mais fundamentais da doutrina da Igreja e que temos acesso hoje, encontramos até na internet, podemos acessar, e ele nos traz orientações que perduram até hoje para a liturgia, para a disciplina eclesiástica, a moral e a doutrina cristã. Provavelmente é um documento datado do mesmo período em que foram escritos os sinóticos, isto é, por volta dos anos 70 a 90 da era cristã. Então, na mesma época em que foram escritos os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Não além do século I. Didaquê significa doutrina. A obra tem 2 títulos, talvez adicionados por algum copista. Doutrina dos 12 Apóstolos ou Doutrina do Senhor às Nações, dirigida pelos apóstolos. É uma espécie de regra para a comunidade cristã e para nós hoje também, com gênero catequético influenciado pelo estilo evangélico, com uma coleção de preceitos, reflexões e exortações. Devido à sua antiguidade, é de extraordinário interesse
para a história da liturgia, especialmente para a celebração da Eucaristia e para o estudo da organização da Igreja nos primeiros tempos, com raízes profundas nas origens cristãs e forte tradição sobre Jesus, com grande espiritualidade, princípios de ética e da liturgia judaica. Teria sido escrito na Síria e foi descoberto em 1863 em Constantinopla. Convém conhecer este documento e eu convido a todos a acessá-lo, pois ele se encontra disponibilizado na internet. Deixamos aqui para vocês o nosso texto escrito com vários outros resumos de outros padres apostólicos e seus escritos. E para você conhecer um pouco mais sobre os padres apostólicos ou sobre os escritos da época da patrística, convido vocês a pesquisarem ou nos nossos livros base, capítulos 3 e 4, ou em internet, em outras fontes, nos seus escritos, para conhecer a sua mensagem. Obrigada.